Graça e paz a todos. Estou feliz e sinto também a responsabilidade hoje. E eu pensei, quando cheguei, falei, Senhor, falar de batalha espiritual para essa igreja, eu vim aprender, né? Mas eu creio na graça e eu creio que a verdade da palavra, ela está acima da experiência, da ciência, e ela é quem nos educa. Ela é aquela que nos ensina. E eu faço tudo isso debaixo da graça de Deus. Né? Que se temos algo para hoje transmitir e ensinar ao povo, à igreja de Cristo Jesus, é porque um dia Cristo Jesus, na sua soberania, nos chama, nos escolhe e nos agracia. É graça, não tem outro nome. Porque quem vos fala é tão pecador como qualquer outro. Né? Mas a graça de Deus nos valoriza. Eu sempre tenho o hábito de dizer, a verdade de Deus, a palavra de Deus, ela nos confronta. Ela às vezes nos fere, mas a graça de Deus, ela nos valoriza. A palavra de Deus, ela diz assim, olha, você é isso. Você sem o meu Espírito, sem a vida em mim, você é isso. Isso nos confronta. Isso vai mexer no nosso homem interior, naquele lugar que ninguém pode mexer. Vai falar de coisas que a gente não quer ouvir. A palavra de Deus faz isso com a gente. Se você meditar na palavra de Deus, você vai ver que a verdade de Deus, às vezes, ela nos fere. Mas a graça de Deus, ela nos valoriza. É a graça de Deus que nos faz filho. É a graça de Deus que nos faz co-herdeiros de Cristo Jesus. É a graça de Deus que nos faz o povo eleito, chamado para a eternidade, para reinar com Cristo, para desfrutar das bênçãos espirituais, para estar na presença do Senhor, para conhecê-lo. A graça de Deus, ela nos valoriza. Então, eu posso dizer para você, você é um ser especial. E eu estou muito feliz de estar aqui. E o tema é um tema polêmico, mas é um tema necessário para a igreja do século XXI, porque nós, depois de um período histórico onde a ciência ela é exaltada, parece que os valores espirituais ficaram para a igreja da Idade Média, mas não é verdade. Hoje, o mesmo Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que reina soberanamente, que está sentado num trono de glória, que está rodeado de anjos, que fala através do seu Espírito, ele é o mesmo da igreja da Idade Média, mas é o mesmo da igreja contemporânea. Os anjos continuam atuando, o Senhor continua reinando, no trono dele ainda há anjos. E o Espírito Santo de Deus ainda é o Senhor da vida do cristão, que nos adorna com dons, com ministério, que nos dá a palavra para anunciarmos e proclamarmos e vencermos as trevas. Então, hoje, esse tema, ele é importante para nós, porque existe filosofias e ideologias, até dentro da igreja, que quer desconfigurar a espiritualidade cristã. Quer dizer para você, os anjos não operam mais hoje. O Espírito Santo não dá mais dons. Ela quer desconstruir uma verdade que já foi revelada em Cristo Jesus para a igreja. Então o tema é importante. Também há extremos sobre esse tema batalha espiritual. Há extremos místicos que a palavra não ensina. Há uma cultura do medo que é imposta e parece que Deus perdeu o controle e a soberania dos principados e da potestade, mas não é verdade. A palavra nos ensina que todo o poder e autoridade foi dada a Cristo Jesus,
nos céus e na terra. Todo o principado, toda a potestade está sobre o seu domínio. E tudo foi colocado diante dele, debaixo dos pés dele, porque até a morte lhe obedece. Ele venceu a morte. Jesus, ele tem domínio sobre tudo e sobre todos. Mesmo quando a circunstância não alcança a nossa razão, o mundo espiritual é dele. É tudo dele. E eu quero ler a palavra de Deus em Efésios 6. O livro de Efésios é um livro que fala da salvação. Ele vem dizendo o que Cristo fez por nós, o que Deus fez por nós através de Cristo antes da fundação do mundo, durante esse período de vida, e o que ele fará posteriormente. Depois ele trata a questão da nossa humanidade, da nossa natureza caída, e aí ele fala que nós fomos restaurados, agora nós temos uma nova natureza no Espírito, e ele vem mostrando essa vida no Espírito. Depois, o apóstolo Paulo, ele fala que essa vida no Espírito vai gerar comportamentos sociais, familiares, pais e filhos. E aí, então, ele fecha o livro de Efésios falando da armadura de Deus. Então, assim, a armadura de Deus não surge do nada. Ela é um plano dentro da salvação mediante a graça para a igreja de Cristo Jesus. E o texto diz o seguinte, Efésios 10. Quanto ao mais, Efésios 6, 10, me perdoem. Quanto ao mais, sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebrosos, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingivos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a pregação do evangelho, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Primeiramente, ninguém pode ter entendimento, compreensão, aderir uma armadura espiritual sem o conhecimento de Deus como Ele é verdadeiramente. E eu gosto de pensar, pode colocar o primeiro slide, G. A G é a minha auxiliadora nessa manhã. Que é imprescindível conhecer a Deus profundamente, antes de conhecer o adversário e as estratégias de guerra espiritual. O Dr. Martin Lloyd-Jones, ele declara: o conhecimento de Deus é uma relação correta com Ele. Com ela. E é uma poderosa arma de defesa na guerra espiritual. Muitas vezes eu tenho visto pessoas querendo trabalhar esse tema da batalha espiritual sem trabalhar o real conhecimento de Deus. E como se dá esse real conhecimento de Deus? Será que nós vamos avaliar como é que as pessoas dizem que conhecem a Deus?
Muitas delas dizem que conhecem a Deus na sua experiência religiosa. E eu vou contar eu vou ser bem prática. Então eu vou falar de circunstâncias que eu vivi evangelizando e tudo, para você entender o que é um conhecimento religioso. Há um tempo atrás eu estava indo dar um módulo na MISPA, que é a Missão Priscila e Áquila em Assis. E dentro do ônibus eu conheci um rapaz, e eu percebi que ele já tinha tido várias experiências religiosas. Ele já tinha ido na Testemunha de Jeová, ele já tinha ido no kardecismo, e ele tinha um apego com a Bíblia, mas não tinha compreensão da Bíblia. Naquela revelação que só o Espírito Santo de Deus pode dar. Então ele tinha uma experiência religiosa. E essa experiência religiosa, ela não nos revela como Deus é de verdade. Ela vai mostrando os vestígios de Deus. Você já percebeu que nas outras religiões existem vestígios da verdade? Porque eu sempre digo uma coisa. A verdade é verdade até na boca da jumenta. Mas ela não é o todo. E Deus não trabalha só com vestígios. Deus quer se revelar como Ele é. Então, ele tinha suas experiências religiosas. Então, a experiência religiosa, ela não revela Deus como Ele é de verdade. Outra questão, tradição familiar. Isso mostra quem Deus é? Meu pai era crente. Vamos falar de nós, né? Não adianta ficar falando dos outros, vamos falar da gente. Meu pai era crente, meu avô era crente. Sou a quarta. Olha, eu estou numa igreja batista histórica. Nós somos a 4ª geração de batista. Falei, e? A tradição, mesma coisa dizer, eu nasci católico, vou morrer católico. A tradição, ela não pode mostrar quem Deus é de verdade. Filho de crente, não é crentinho. Nem porque eu sou a 4ª geração de batista, eu sou crente. Ou eu nasci de novo e conheci verdadeiramente a Deus. Não existe isso. Outra questão que mostra se a pessoa conhece a Deus, que Deus é conhecido, se faz conhecido. Experiências doutrinárias e teológicas. Eu sou a favor do conhecimento teológico. Mas eu quero dizer para vocês, eu conheço alunos que chegaram no seminário e eles conheceram a Deus no seminário. Estavam sendo treinados, a igreja enviou para ser treinado, para ser pastores, missionários, e eles foram ter compreensão e revelação de quem era verdadeiramente, e ter um relacionamento com ele no seminário. Não conhecia. A teologia e as doutrinas são ferramentas para aqueles que já conhecem a Deus. É só isso. E ela é necessária para se construir uma mentalidade e se firmar nas verdades. Mas a experiência do conhecimento de Deus, ela não se dá na ciência teológica. Ela não se dá nas doutrinas. Eu conheço um monte, não é pouquinho não, de gente que sabe tudo sobre doutrina, mas eu olho para ele, eu quero ver a ação do Espírito Santo. Eu quero ver os frutos da maturidade. Eu quero ver o amor, a missão. Eu quero ver Jesus nele. Então, ele pode ter o conhecimento teológico e não ter um real conhecimento de Deus e nem uma relação com ele. Então, esse conhecimento, ele não se dá nesse âmbito. Paulo, agora você me deixou confusa. Como é que se dá? Se a minha mãe me ensinou sobre Deus, a minha avó era batista, era assembleiana, como é que se dá esse conhecimento? Primeiramente, se dá na revelação da palavra. Por isso que nós temos que ouvir a palavra de Deus. Não é só ler a palavra de Deus, nós temos que ler, conhecer e ouvir a palavra. Se dá nessa revelação.
Eu gosto de pensar no pensamento de John Stott. Ele diz o seguinte: você ouviu várias vezes a mesma coisa, mas um dia aquilo caiu no seu coração e a verdade foi revelada para você. Porque é uma ação do Espírito Santo de Deus através da palavra. Por isso que nós temos que anunciar, por isso que nós temos que proclamar, por isso que nós temos que pregar, evangelizar. Porque a verdade se revela no anúncio da verdade. A pessoa conhece Jesus e a Deus no anúncio da palavra. Então eu quero ler como a palavra revela coisas do reino espiritual, da vida de Deus, do conhecimento de Deus. Eu tenho visto muita gente ir para a palavra, mas não encontrar o Deus da palavra, porque também há uma ação do Espírito Santo em nós. E a palavra de Deus no Salmo 119:30 diz: a explicação das tuas palavras ilumina e me dá discernimento aos inexperientes e aos simples. Ela também diz no Salmo 119:97:6: como eu amo a tua lei, medito nela de dia, e os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, por quão estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os velhos anciões, pois obedeço aos teus preceitos. É o conhecimento que traz Deus e traz a vida para a nossa vida. Isso é a palavra de Deus. Você tem que ir para a palavra para encontrar o Senhor dessa palavra. Outra coisa, ela tem que ser iluminada pelo Espírito Santo. Em Efésios 1:17-18 diz: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhe dê espírito de sabedoria e de revelação, é uma revelação, pleno do conhecimento dEle. Você não pode ir para a palavra sem orar, sem pedir para que Deus te ilumine, se revele. Revela, Senhor, diante da tua palavra, aquilo que o Senhor é. Às vezes eu percebo que nós não estamos mais sedentos de conhecer a Deus como Ele é. Por isso não priorizamos o conhecimento da palavra. Então você quer saber sobre batalha espiritual? Você tem que conhecer o Deus dessa palavra. E o que fala em Gálatas 15:16? Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça a um favor imerecido, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anuncie entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. O Espírito Santo de Deus revelou através da palavra para Paulo quem era o Senhor. Então é uma revelação. Mateus 11:25 diz: naquela ocasião disse Jesus: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios, aos cultos, e as revelastes aos pequenininhos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Eu sempre digo, eu tenho isso no meu coração, por isso que é a minha causa, é a minha existência fazer Jesus conhecido. A pessoa que conhece a Deus e anda no seu temor e ama a palavra dele, ele está acima da ciência. Porque ele aprende a viver. Porque ele aprende para que existe, a sua existência se cumpre. E também ela é, esse conhecimento de Deus também, ele é, primeiro, ele vem através das Escrituras, ele vem pela iluminação do Espírito Santo, e ele é uma experiência gradativa. Meus irmãos, uma vez eu estou lendo a Bíblia em Isaías, fala assim, que nós na eternidade iremos conhecê-lo. Na eternidade, todos os dias você vai saber mais do Senhor
na eternidade. Ninguém detém todo o conhecimento de Deus. Por que que nós, então, nos estagnamos espiritualmente em conhecê-lo? Ela é gradativa, ela é de glória em glória, ela é transformadora o tempo inteiro. Você não pode achar que conhece a Deus. Hoje não tem mais nada para conhecer dele há 10 anos. Quando eu vi a nossa irmã cantar Elizabeth, ela está conhecendo o Senhor hoje, mais um pouco dele. E assim Deus quer se revelar a nós todos os dias. A Paula, de 5, 10 anos atrás, no que ela tinha de conhecimento da Bíblia, no que ela tinha de experiência, ela não é mais a mesma. E assim tem que ser a nossa vida. Porque a palavra de Deus diz assim, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não, foi retirada, porque somente em Cristo Jesus é que ela é removida. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre o seu coração. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, ao qual vem do Senhor, que é o Espírito. E tem Bíblias que falam de glória em glória. Nós vamos contemplar a imagem dele. Para amá-lo, para servi-lo, para obedecê-lo. Então é necessário esse conhecimento de Deus. Ele é relacional na percepção da imagem que temos quando adentramos no santuário, por causa do véu que foi rasgado, por causa do novo caminho, sangue do Cordeiro, nós podemos contemplá-lo e conhecê-lo. E conhecendo, saberemos quem somos. Nessa relação de conhecer a Deus, você vai se conhecer melhor. E olha o que a palavra de Deus diz, quando Davi, ele entrega as ofertas ao Senhor. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, ó Senhor, são as grandezas, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Ele conhece o Senhor, ele contempla o Senhor, ele sabe os atributos de Deus, ele se relaciona com ele. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza, a honra vem de ti, tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força, o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, dá-nos graça e louvaremos o teu glorioso nome. Ele sabe quem é o Senhor dele na contemplação do Senhor. Mas parece que não temos mais tempo para isso. As nossas orações viraram reza. O nosso tempo de meditação é escasso e não damos a real importância de conhecermos a Deus. E eu tenho visto uma geração que vem vindo. Eles ouvem de Deus, eles vivem de memória do passado e tem aqueles que vivem de saudosismo. Ai, parece que antigamente era melhor. Não, ele é o mesmo Deus. Fomos nós que mudamos, fomos nós que não entramos mais, fomos nós que não damos o nosso tempo, fomos nós que não nos deliciamos mais em conhecer, em contemplar, em meditar. E aí aquela imagem de Deus vai ficando desconfigurada e a gente quer viver de passado. Não, nós precisamos conhecer melhor a Deus. E conhecendo a Deus, nós vamos nos conhecer. Nesse mesmo texto, de 1 Crônicas 29, 14 e 20, olha o que Davi fala. Primeiro ele contempla a Deus, vê a Deus na sua grandeza, e ele fala assim, eu, o Senhor que som do coração. Esse daqui é esse daqui é do texto de Jeremias. Depois vocês podem, está aqui no PowerPoint, vocês podem copiar e dar uma olhada, mas eu queria trabalhar esse texto de 1 Crônicas 29. Mas quem sou eu? Ele faz essa pergunta quando está diante de Deus.
E quem é o meu povo para que pudemos contribuir tão generosamente como fizesse? Tudo vem de ti. E nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros, somos forasteiros, como os nossos antepassados. Nossos dias na terra são como uma sombra, sem segurança. O Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu nome, vem das tuas mãos e tudo te pertence. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo que te dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo, que aqui está, tem contribuído. Ele sabe quem ele é, ele sabe da sua fragilidade, ele se reconhece diante de Deus. E eu quero dizer para vocês que nessa questão de ser a imagem e semelhança de Deus por causa do pecado, a nossa humanidade foi desconfigurada. Ela foi desfeita. E aí Jesus vem para resgatar isso, porque ele nos coloca novamente em comunhão com o Pai. E a nossa imagem, a nossa humanidade agora ela é resgatada. E eu quero dizer que eu entendo biblicamente que um ser humano, ele só pode ser humano. Humano no que a gente entende por humanidade. Bom, compassivo, cheio de misericórdia, de amor. Quando ele é resgatado, a humanidade dele só tem valor quando ele é resgatado para o seu Criador. Então nós precisamos conhecer a Deus. Também ter compreensão do que ele quer fazer através de nós. Nessa experiência de conhecer a Deus como ele é de verdade, através das Escrituras, da iluminação do Espírito, de estar diante dele, de se fazer conhecido. Por isso que Jesus naquele dia vai dizer assim, olha, vocês expulsaram o demônio no meu nome, fizeram tantos milagres por eles, mas eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, a maldade. Precisa se fazer conhecido diante de Deus. E aí nós vamos ter compreensão do que ele quer fazer através de nós. Quando Davi quer levantar o templo, Deus fala para ele, não foi você quem eu chamei para isso. Foi outro. Vai ser dado ao seu filho. É assim, no capítulo de Romanos também, 12, 1 em diante, quando os dons são distribuídos pelo Espírito Santo, nós estamos numa unidade, num corpo, mas cada um diante de Deus, mediante a graça, no que é nos oferecido pelo Espírito Santo, temos funções, ministérios, dons diferenciados. Então, diante dele, mediante a palavra, nós sabemos o que ele quer de nós. Essa experiência do conhecimento de Deus traz à luz a nossa mente, a nossa existência, quem nós somos em Cristo como igreja. O que ele tem nos dado, quais os dons que ele tem nos dado, nós precisamos descobrir para fazer aquilo que ele quer. E eu lembro que uma vez, o Senhor falou para mim, eu quero te fazer escrava da minha palavra. Porque escravos de Cristo todos nós somos. Não existe uma liberdade que essa liberdade que se prega, você faz o que quer, vive como quer, isso é mentira. Porque ou você é escravo de Deus, ou você é escravo do pecado, e isso o Romanos deixa bem claro. Mas quando eu sou de Cristo, eu preciso descobrir para que eu fui resgatado. E é nessa interação, nessa relação, nessa experiência de conhecê-lo, que eu me conheço e sei o que ele tem me dado e o que ele tem dividido comigo através do seu Espírito para que eu faça a vontade dele. E você sabe, irmão, ser dulo, seu escravo voluntário, é bom. É a escravidão que vale a pena.
Porque se você não for dele, você vai ser do seu pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito em Cristo Jesus é vida. Você quer que a sua existência tenha as respostas do porquê do que você vive? Esteja no centro da vontade de Deus. Te dá alegria, te dá vida, te dá paz. Ele cuida de você. Vale a pena. Vale a pena. E nesse conhecimento de Deus, nós vamos ter pessoas que elas recebem, e ela identifica também a época em que vivemos, o contexto histórico, então ela consegue fazer uma leitura por causa dessa relação, dessa revelação, do que está acontecendo. Ela consegue fazer uma leitura do seu tempo. Foi assim com Daniel, foi assim no tempo de Pedro, quando eles identificam aqueles que queriam destruir a igreja mediante ensinos distorcidos. Foi assim com o apóstolo Paulo, que tinha uma visão da época, da cultura, e mediante as escrituras ele podia dizer, olha, a igreja está sendo atacada, vamos pastorear, vamos enviar mais gente, vamos trabalhar o conhecimento da doutrina. Ele consegue fazer uma leitura do que está acontecendo, e até proteger, e criar apologias, e doutrinas para que a igreja não pudesse perder o alvo, que é Cristo Jesus. E quando a igreja perde o discernimento, quando a igreja não sabe fazer a leitura do seu tempo, ela corre o risco de se perder. E Satanás, ele vai trabalhar para isso. Nós vamos ver isso agora, porque a vida no Espírito, porque assim, qual que é a ação do inimigo de Deus? É que as pessoas não se arrependam e não conheçam a Cristo Jesus. Ele sempre vai lutar para distorcer a verdade, para trazer cegueira. Ele vai distorcer a verdade. Ele quer fazer envergonhar o evangelho, porque ele sabe que o ser humano foi criado para o seu Criador. E que ele só vive a verdadeira vida. A existência só tem a verdadeira vida quando esse está em Jesus. Por isso que a igreja tem que ser cheia do Espírito Santo. Nós precisamos nos arrepender. E essa vida de ser cheia do Espírito Santo é o outro slide, é o slide verdinho. Primeiro ela se dá no arrependimento. Hoje eu estou ouvindo, lendo, vendo na mídia um evangelho que não diz para você, se arrependa. O que antecede a graça é o arrependimento. A graça não desvaloriza e ela não tira a nossa responsabilidade de nos arrepender, de abandonar o pecado. Então, o arrependimento, e esse arrependimento, ele só vem se o Espírito de Deus nos convencer. Nós somos duros, nós precisamos ser quebrados, nós precisamos ser quebrantados, nós precisamos ser tocados, nós precisamos ser confrontados. Mas se nós não nos rendermos, nós não temos como nos render se o Espírito de Deus não falar aos nossos corações quem nós somos. E a palavra de Deus diz, em Atos 2, Pedro dizendo, arrependam cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo, porque os homens não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai, e vocês me verão mais, e do juízo porque o príncipe desse mundo já está condenado. João 16, 8, 11. Digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vos nasçam de novo. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele está se referindo ao Espírito, que mais tarde receberão os que nele creem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. João 7, 38, 39. Nós recebemos o Espírito, fomos trabalhados por Ele, fomos convencidos por Ele, para viver nele.
Por isso, quando eu li o texto de Efésios, quero mais que sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E a Bíblia fala para nós andarmos e vivermos nesse espírito, porque essa nova aliança, a aliança que Cristo Jesus veio fazer conosco, ela é a aliança do Espírito. E ela só pode ser vivenciada nele. E a palavra de Deus em Romanos 8, 1, 27, vai falar dessa nova vida. Talvez eu não tenha tempo para ler todo esse capítulo, mas eu quero deixar que vocês meditem nesse capítulo. Porque a gente tem que desfazer as obras da carne com o poder do Espírito Santo. Não queira você fazer sem ele. Você não vai conseguir. Gálatas 5, 16 a 26 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é o contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissolução, facção, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já o adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor. Começa aqui dentro. É alegria, é paz, é paciência, é amabilidade. Essa versão diz amabilidade, é bondade. Interessante que os 4 primeiros começam no nosso homem interior, e aí a gente vai trazer isso para as nossas relações. Não é os frutos, é um único fruto. E ele vai trazer isso para as nossas relações. Porque como você vai demonstrar bondade se você precisa do outro para isso? Como você vai mostrar mansidão, temperança? Como você vai revelar fidelidade, domínio próprio? É uma geração que a gente olha para nós e fala: meu Deus, cadê o domínio? Nós não temos paciência. Mas quando estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, o fruto do Espírito é visto em nós. Nós precisamos ter uma vida no Espírito. Ele distribui os dons e o ministério. É o Espírito Santo que chama para o serviço especial. Ele orienta no serviço. Ele guia e equipa para o trabalho. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Dela também falamos, não como palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para o que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são Se eu tivesse esse discurso numa faculdade hoje, o que vocês acham que eles iriam me taxar? De louca. Ela é louca. Porque como a pessoa estuda isso e tem esse discurso? Não é verdade? Porque é o Espírito que diz para você: isso é verdade. Isso é a palavra de Deus. Lindo de saber que o Espírito Santo de Deus dá aos simples aquilo que é eterno. Por isso que eu digo, não tem um povo mais especial que a igreja. Ela já está vivendo coisas da eternidade. Então, 1 Coríntios diz dos dons, você precisa ler, meditar, saber quais são os seus dons. Romanos 12 também fala dos dons espirituais. Efésios capítulo 4, 11 também fala dos ministérios. O que Deus tem te dado nessa relação, nesse conhecimento que você tem dele? O que Deus tem te dado? Quem você é no reino de Deus? Você tem se feito conhecido? São perguntas que você tem que responder para você.
E agora eu quero dizer, aonde eu acho que muitos de nós estávamos aguardando, né? Eu gosto da primeira parte. Porque parece que a dele, nós já temos visto por aí. E às vezes fomos provados. Nem muitos aqui nasceram de lar cristão, e nem por isso foram poupados. Nós sabemos que o inimigo de Deus, ele vai contra toda a criação de Deus. E esse diz que ele tem estratégias para a vida cristã. Por isso que eu digo que é uma batalha, é uma guerra, é uma luta, porque ele tem estratégia, ele sabe como atuar, né? Eu lembro que uma vez um preleitor falou assim, nós não devíamos perder tempo nos nossos púlpitos de falar sobre anjos e satanologia. Eu falei, não conheça as armas do teu inimigo e você pode perder a batalha para ele. Porque quem aqui é policial? Tem algum policial? Tem um policial. Não é verdade? Se você não faz o conhecimento da área, de como age aquele inimigo, você tem como trabalhar contra ele? Não tem. Fica desprotegido. Nós precisamos saber as estratégias dele. Eu recomendo até teologia sistemática. Leiam teologia sistemática. Claro, a gente vai ler a Bíblia. Sempre a Bíblia vai dizer todas as coisas concernentes ao mundo espiritual. Mas estudem. Estudem o conhecimento. Conheçam a Deus. Vivam no Espírito. E saiba como usar as armas que a Bíblia fala, que são fortes, poderosas, para destruir fortalezas. A Bíblia tem uma linguagem de guerra, até por causa do contexto que ela foi gerada. Um período romano, num período de transição de domínios, de povos, onde soldados eram vistos. E quando Paulo fala dessa armadura, ele está vendo um soldado romano. Então ele sabe que no mundo espiritual há uma batalha, há uma guerra, para que as vidas não sejam transformadas, para que elas não sejam libertas, para que elas não sejam trazidas para o reino da luz, como um dia todos nós, eu e você, fomos transportados das trevas para a luz, desfeita a obra de Satanás, foi quebrado o jugo e os agrilhões que nos prendiam e éramos escravos do pecado. Mas hoje em Cristo Jesus, nós somos dele, nós vivemos para ele. Todo o mal foi desfeito por causa do evangelho de Cristo Jesus. E agora nós somos dele, povo da luz. O povo que vive em Cristo, o povo que vive no Espírito e que vai marchando, e que vai lutando, e que vai abrangendo os campos, desbravando as nações e trazendo para o Deus da criação aquilo que lhe pertence, no poder e na força dele. Nós somos chamados, igreja, para isso. Porque o que Satanás quer? Ele quer nos desviar do alvo. Ele quer tentar enganar usando falsos profetas e falsos mestres. O passado surgiram falsos profetas, diz Pedro, no capítulo 2, de 1 a 4. Ele diz assim que no passado surgiram vários falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que o resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade em sua cobiça. Tais mestres o explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação está para eles, e a sua destruição não tardia, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, pretendendo em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Igreja, a maior batalha espiritual
não é aquela que você pode pôr a mão na cabeça de alguém e ele cair endemoniado. Porque essa autoridade foi dada a nós em Cristo Jesus. Isso é verdade, acabou. Creia os psicólogos, cientistas ou não. Mas é quando a mentira de Satanás é desfeita na mente de alguém. E aquela pessoa é livre para servir ao Senhor. Nós temos que nos preocupar com a verdade e dizer o que a Bíblia verdadeiramente diz. Não o que ela quer dizer, não o que ela está querendo, não, mas o que ela diz? Ela diz isso, ela é verdade absoluta. Mesmo que vivamos em tempos de relativismo. A palavra de Deus é verdade libertadora. E Ele quer desfazer isso. Ele tenta promover a nossa vaidade. Meu Deus, se tem uma coisa que o cristão é servo. Ninguém detém tudo isso. Ninguém. Ninguém detém a verdade. Você pode conhecer, vai passar a vida inteira estudando, lendo, orando, conhecendo, mas ninguém detém toda a verdade. Ninguém é dono de toda a prescrição de Deus. Ninguém pode dizer eu conheço a Deus no todo, porque até na eternidade nós vamos conhecê-lo. Nós somos servos. E se obedecemos, vamos fazer que nem a palavra dizer para nós mesmos. Eu sou servo inútil, porque só fiz o que tu me mandaste. Nós vamos andar com Jesus e vamos aprender que Ele consegue lavar os pés do próximo. Não tem problema de lavar banheiro, de dar banho em morador de rua. Não. Mesmo sendo coordenadora de várias extensões do seminário. Porque eu sei quem é o Senhor de tudo isso. Porque nós queremos prestar um serviço para Ele. E quando eu estava olhando aqui, eu falei, Senhor, me ensina a fazer uma teologia, uma pregação, um ensino para Ti primeiro. Eu quero que isso redunde em bênção para a sua vida. Quando você sair daqui, saia com uma mente transformada. Eu quero que em Cristo Jesus nós cresçamos na graça e no conhecimento. Mas eu estou fazendo primeiro para Ele. Porque se você não fizer para Ele, você pode se envaidecer. Você pode se perder nas ferramentas que Deus te deu. Você pode ficar frustrado, porque o outro não vai te reconhecer. Você pode fazer para aparecer. E Satanás, ele quer trabalhar com nossas vaidades, irmão. Nós somos tão carentes, tão necessitados de ser amado, que às vezes eu me pergunto, estou fazendo para quem isso? Mas se você está realizado no amor de Deus, nos cuidados dEle, você vai fazer para Ele e Ele não vai ter lugar para trabalhar nas nossas vaidades. A ciência vai ser só uma ferramenta. E a minha vida cristã vai ser um serviço para honrá-lo. É um processo difícil. Pense você que eu sou Santa Rona, não, sou triste, viu? E aí, quando eu estou diante dele, quando eu olho para essa palavra, eu choro. Ele tenta trabalhar a nossa vaidade. Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Vamos deixar sermos experimentados, vamos deixar ser trabalhados para servirmos melhor. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito e nem na cilada de Satanás. Sabe por quê? Porque ele quer promover vaidade, ele quer instigar a mentira, ele quer nos oprimir muitas vezes. Então precisamos orar e vigiar e não cair em tentação, é o que Jesus ensinou em Mateus 26, 41. Na prática do ministério, ele promove desavenças na equipe. Sabe que eu tenho aprendido com Jesus? Que mais que o serviço em si, é para quem eu presto serviço. A pessoa, ela é mais importante para Deus do que o serviço em si. Porque tudo que Deus fez para o homem.
E se a gente não tiver esse olhar de como Deus vê o homem, a gente pode gostar muito do serviço, de mandar muito, mas não gostar de gente. Não. Por isso que quando eu chego na igreja, eu pergunto, tudo bem? Olha nos olhos da pessoa, fala com ela é o mais importante. E nós precisamos aprender isso, que Ele quer acabar com a nossa unidade, que Ele quer. Porque o que Jesus disse em João 17? Se nós fomos um, o que vai acontecer? Quem vai nos conhecer? O mundo vai saber quem é Jesus. Se tem uma coisa que eu tenho percebido, é a desvalorização da humanidade. A vida não vale mais nada. Mas você vale. Para mim e para o Senhor que eu sirvo. E a gente tem que lutar pela vida. Então, Ele quer promover as desavenças. Nós vimos isso em Atos 15, quando o apóstolo Paulo e Marcos e Pedro eles estão numa missão. Ele quer corromper as verdades da palavra. Lembra que eu falei que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterina, proíbe o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Ele tenta tornar inútil a pregação do Evangelho. Mas eu quero dizer que existe um Espírito Santo, e Ele é poderoso para desfazer toda a obra, porque Jesus fez isso na cruz do Calvário e derramou sobre nós o seu Espírito. A vitória é garantida para aqueles que se dispõem a viver com Ele. Você pode fazer toda a diferença para a sua comunidade, para os seus vizinhos, andando e vivendo no Espírito, obedecendo. Ele quer tornar inútil o labor missionário do serviço do ministério. Também deve ter boa reputação para com os de fora, para que não caia em descrédito, nem as ciladas do diabo. Em Tessalonicenses nós vamos ver como o apóstolo Paulo ele vence isso. Peguei um exemplo de um labor missionário para falar sobre isso. Fala assim, olha, porque o nosso evangelho, então assim, ele quer colocar o trabalho a perder. O seu testemunho é algo que fala muito alto no labor evangelístico, no labor missionário. Porque não adianta nada nós termos estratégias missionárias, conhecimento do contexto daquela região, temos a palavra, Deus faz. Mas você, por causa do seu testemunho, pode colocar tudo a perder. Então, nós temos que vigiar com relação ao nosso testemunho. Pagar nossas contas direito, saber tratar as pessoas, perdoar. Dar bom testemunho, abandonar a gritaria. Aderir uma vida no Espírito para amar, para ser manso. É na relação um com o outro que Jesus é visto. Não posso mais olhar para Deus e olhar para você e saber que tudo que vem lá de cima se dá nesse nível aqui, ó. Toma forma, porque o que eu sou toma forma. Por isso que a palavra de Deus diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus foi visto. E a humanidade está esperando ver Jesus em nós. Paulo ele invadiu essa cidade de Tessalonicenses com a pregação do Evangelho, não com filosofias, consciência nem nada. Ele persistiu na luta e entrar na cidade, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo, em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor.
Quando você tiver uma pessoa na sua frente e fala assim, eu tenho que favorecer essa pessoa. Deus quer isso de nós. Que testemunhamos e favorecemos essa pessoa. Estava vindo para cá. Todo mundo anda perdido em São Paulo, né? Eu moro na Vila Carrão, é logo ali. Acordei cedo, tal. Aí uma mocinha, bem bonitinha, ela estava assim, com uma malinha cor-de-rosa da Barbie. Eu falei, nossa, onde ela vai com essa mala cor-de-rosa? Toda cheia de mochilas. Ai, moça, você sabe? Eu falei, sei, eu estou indo para lá. Quer uma ajuda? Posso te pegar a sua mochila? Posso te ajudar? Estranho. Será que ela vai roubar minha mochila, né? Porque todo mundo em São Paulo é ladrão. Aí eu falei, deixa eu te ajudar. Aí eu peguei ela, falava, tal. Aí ela veio de Rio Preto, aí contou a história. Só porque eu pedi a mochila, ela contou a vida, fiz terapia. Eu deixei. Aí eu peguei a mochilinha dela, tal. Aí eu falei, mas sabia, todo mundo anda perdido em São Paulo. Eu falei, eu também sou paulista, só vivo perdida, que eu só vivo transitando para lá e para cá. Aí ela falou assim, mas é normal, tal. Irmãos, porque eu pedi para ajudar, ela escutou o Evangelho. Nós precisamos ver os seres humanos como Deus os vê. Ai, Paula, você... Não, é pura graça. É andar e viver no Espírito. Saber que você pode servir, dar bom testemunho para que o diabo, ele não ache em nós motivo que nos desaprove diante dos homens. E o apóstolo Paulo, quando ele entra em Tessalonicenses, ele fala assim, olha, vocês sabem do nosso procedimento, nosso caráter, nosso labor, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia, e o evangelho assim vai tomando forma, e vai ganhando os povos, e vai ganhando as nações, não somente isso, mas também por todos se tornou conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. E ele também enviou Timóteo. Eles estavam precisando de suporte, e veio Timóteo para ajudá-lo em Tessalonicense. Né? Então, ele diz assim, olha, agora tem o verso 6 que diz assim, no verso 3, quando ele manda Timóteo, ele diz assim, olha, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão, e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo Jesus, para fortalecer. Uma andorinha não faz verão. Nós precisamos um do outro para nos fortalecer. E para conquistar, para avançarmos, nós precisamos nos unir, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Nós somos fortalecidos uns com outros nas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com você, já lhe dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boa notícia a respeito da vossa fé, do amor que vocês têm, e que ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando nos ver assim como nós queremos vê-lo. Paulo se dedicou em oração pelos novos convertidos. Ele vigiava o rebanho contra os ataques de Satanás, e ele escreveu 2 cartas para pastoreá-los. Eu quero dizer que Satanás, ele quer desfazer o rebanho. Ele quer desfazer, desconstruir, mas nós precisamos nos unir, nos fortalecer. Outra estratégia dele, que ele cega o entendimento do incrédulo para que ele não conheça a Deus. Cegou Deus. O Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que eles não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele tenta impedir a germinação da semente. Ao que caíram à beira do caminho, não como os que ouvem, estão vendo o diabo e tira dos seus corações, para que eles não creiam e não seja salvo. Ele opera falsos milagres para distrair a atenção das pessoas. Isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, porquanto não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será que as suas ações merecem. Então eu dei para vocês um pouco sobre batalha espiritual.
um pouco, mas é isso que nós temos que viver no nosso dia a dia. Militantes, soldados do Evangelho, mas nós temos a bandeira da paz, nós temos a bandeira do amor, porque vivemos a vida no Espírito. E eu queria concluir essa mensagem dizendo o seguinte: quem nasceu da água e do Espírito e tem uma vida obediente à palavra de Deus, resiste ao maligno e se fortalece na força do seu Senhor. Sua vida é protegida pela armadura de Deus e o próprio Deus cuida dele. Nessa guerra, o nosso general está conosco para que nós possamos andar a vida de Jesus. Tem termos de guerra, de batalha, mas nós militamos pela vida, pelo amor, pela compaixão, pela misericórdia, para que Jesus possa ser visto em nós. Amém? E até aqui o Senhor tem me dado nessa manhã para entregar para a igreja. E eu queria que a gente pudesse ficar em pé e bem dizer o nome do Senhor. É engraçado eu falar de coisas pentecostais, eu não sou tão pentecostal, né? Mas eu vou melhorar. Eu conheci Jesus na Assembleia de Deus. E a melhor coisa da minha vida foi conhecê-lo na oração. Deus me dá graça com a palavra que eu ensino. Mas a melhor coisa é você ter a palavra e ter uma vida com Ele. Eu quero a palavra. Quero todos os dias amar essa palavra. Mas eu quero o Deus dessa palavra. E o meu desejo é que você possa conhecê-lo. E saber que Ele te ama e tem te amado eternamente. Senhor, nós te damos graça. Porque a Tua palavra é graciosa, Senhor. Ela nos faz mais sábios que os nossos anciões. Ela nos faz viver as coisas da eternidade. Ela revela a Tua bondade para com o homem. O homem, ele é mau, nós somos maus. A nossa tendência é não te amar. A nossa tendência é desprezar-te, Senhor. Mas o Senhor tem nos amado. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem insistido conosco. O Senhor não nos abandona. O teu amor e a tua graça é incompreensível. Nos faz vivenciá-la a cada dia. Nos faz sentir que o Senhor não abre mão de nós. Mesmo sendo a Paula. Mesmo sendo isso, Senhor. Mesmo tendo tantas mazelas, nós queremos confessar que sentimos a tua graça nessa manhã. De saber que o Senhor guardou quem nós somos mediante a sociedade, a um mundo de reinos, de domínio, de tanta tecnologia. Mas o Senhor quis revelar coisas tão maravilhosas para nós. O Senhor quis revelar coisas do céu para nós, da eternidade, daquilo que ainda nem aconteceu. O Senhor quis se revelar, mostrar a sua face. Mas se hoje só nos cabe os teus pés, nos ensina, Senhor, a te amar. Porque se cairmos no primeiro mandamento, tudo vai ser em vão. É religião, é dogma, é doutrina, é ciência vazia. Mas nos ensina o caminho de te amar. Porque não será peso nenhum a oração. Não será peso nenhum o jejum. Não terá peso nenhum sair para evangelizar. Mesmo que às vezes nós vamos com os nossos corações mais contritos pelos campos que o Senhor tem nos dado, mas nós queremos voltar como aqueles que viram os campos brancos e ceifaram da tua obra, porque é o Senhor quem faz os homens. Nós queremos estar onde tu estás, fazendo nos homens, porque eles são o maior tesouro teu. Possa ser o nosso também. Nos ajuda a amar a tua palavra e desvendar toda a tua bondade, a tua misericórdia para com a humanidade. Em Cristo Jesus eu oro e te agradeço por essa rica e bendita oportunidade. Amém. Deus abençoe vocês.